Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Trading com Dados, canal que fala sobre dados, mercado financeiro, finanças quantitativas, programação em Python, tudo que circunda esse universo dos dados e do mercado financeiro. Se você gosta desse assunto, você está no lugar certo. Então, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos semanais que nós temos aqui. Trazemos tanto cases um pouco mais longos, como vídeos mais curtos, como esse que eu vou fazer aqui hoje para vocês. Tá? E o nosso tema de hoje é o desvio padrão. Eu sei que a gente já falou sobre isso aqui no canal, já trouxemos aí como você pode calcular, desvio padrão dentro de uma janela e tudo mais. Entretanto, a gente vai falar hoje por que que o desvio padrão, por que usar desvio padrão no mercado financeiro, né? De onde que vem essa história? Por que fazer isso? Vamos começar falando um pouquinho sobre o desvio padrão, o que que é o desvio padrão? O desvio padrão é uma medida estatística, vai ajudar a nos compreender aí quão dispersos estão os dados dentro de um conjunto que nós estamos avaliando. Normalmente, quando a gente está falando disso no mercado financeiro, a gente está avaliando qual que é esse nível, né, de dispersão dos retornos de uma ação dentro de um determinado período de tempo. Ok? Então, como vocês podem ver aqui, né, o desvio padrão é a raiz do somatório da observação menos a média, né, elevado ao quadrado, dividido pelo tamanho da população. Aí, com isso, a gente tem o desvio padrão. Então, ele nos dá uma medida de dispersão, né? Vai nos dizer quão dispersos estão esses retornos, essas observações que nós estamos fazendo dentro de determinado conjunto, ok? Então, agora que a gente já definiu o que é o desvio padrão, né, a gente vai falar por que ele é considerado uma proxy de risco para o mercado financeiro. Ou seja, hoje, sempre quando a gente está falando de volatilidade, a gente está pensando em desvio padrão no mercado financeiro, por que que a gente faz isso, né? Então, o desvio padrão ele é considerado uma proxy de risco no mercado financeiro por causa da sua capacidade de medir a volatilidade ou a dispersão dos retornos de um ativo financeiro ou de uma carteira, por exemplo, igual a gente vai ver aqui agora. Algumas das razões porque o desvio padrão ele é utilizado como proxy de risco. Ele primeiro, né, como a gente disse, ele vai refletir a volatilidade. Então, ele quantifica o quão dispersos os retornos estão em relação à sua média. Temos práticos ativos com retornos mais voláteis, ele tende a ter um desvio padrão maior e, portanto, tem mais risco. É assim que o mercado entende, né? Se o seu retorno ele pipoca muito de um lado para o outro, esse é um retorno que é mais arriscado do que um retorno que tem menor volatilidade. Avaliação de incerteza. No mercado financeiro, a incerteza é frequentemente associada ao risco. Tá? E por isso, os ativos que variam significativamente dentro do mercado ao longo do tempo são considerados mais arriscados. E o desvio padrão ele vai nos ajudar a fornecer essa medida. Comparação entre ativos, como eu coloquei aqui, se eu tenho um ativo que tem um desvio padrão X, eu tenho outro ativo que tem um desvio padrão 2x, esse ativo que tem um desvio padrão 2x é muito mais arriscado que o ativo anterior, portanto, ele nos ajuda a fazer essa comparação. Fundamentar estratégias de investimento, desenvolvimento de estratégias de investimento, compreender o risco é fundamental. Por isso, muitas vezes, a gente precisa trazer, principalmente para as estratégias quantitativas, alguma medida. E essa medida acaba sendo o nosso desvio padrão. E por último, né, também ele serve como modelos de precificação de opções. Né? Em finanças, a gente tem os modelos de Black-Scholes aí, que utilizam desvio padrão como os parâmetros fundamentais para precificar as opções. Né? Então, quem entende um pouquinho de opções sabe o que eu estou falando. Então, vamos para o código para a gente entender um pouquinho como que o desvio padrão ele acaba entrando dentro dessa própria esse risco, como calcular isso para uma carteira. Beleza? Bibliotecas que nós iremos utilizar aqui, NumPy, Pandas e Yahoo Finance. Vou construir minha carteira utilizando Ambev, Petrobras, Vale, BR Foods e Alupar, aqui esses 5 ativos, tá? Data início vai ser 1/1 de 2019, data fim vai ser 2023, então o período que eu estou utilizando é esse. E aí, por último, vou definir aqui os pesos dentro de um array, de um NumPy array aqui. Vou definir os pesos 20% para cada um deles. Beleza. Selecionei os parâmetros da minha carteira aqui. Agora eu vou para essa parte de construir a carteira de fato. Vou lá no Yahoo Finance, vou puxar meus dados, chamei aqui a lista ativos, start vai ser a data início, end vai ser a data fim, vou chamar somente o fechamento ajustado. E com isso, carteira.reg, para mostrar os 5 primeiros registros do meu data frame, eu tenho aqui os preços, né, de 2019 a 2023. Para calcular os retornos, vou utilizar a função percent change, que vai calcular a variação diária dos preços
em um outro data frame aqui chamado retornos, tá? Então ele está aqui já calculado. Primeiro é um not a number, justamente porque não tem ninguém para calcular a variação em relação ao dia anterior, esse é o primeiro dia. Portanto, eu utilizo o drop NA in place igual a true para ele aplicar de fato no meu data frame, e aí esse NA sumiu, beleza? Próximo que eu tenho que fazer aqui para calcular o risco da minha carteira, eu preciso calcular a matriz de covariância, tá? A covariância, como está escrito aqui, pessoal, a medida estatística ela vai expressar a relação linear entre duas variáveis, tá? Isso é uma relação linear entre duas variáveis de menos infinito a mais infinito, tá? Covariância for positiva, significa que elas têm tendência a aumentar ou diminuir simultaneamente, como está escrito ali. Se ela for negativa, eles têm uma tendência inversa, tá? Bem intuitivo isso daqui, bem parecido com a correlação. Correlação é padronizada entre menos 1 e 1, já a covariância é de menos infinito a mais infinito, mas as duas medem relações lineares, ok? Então, puxo lá dos meus retornos, da minha matriz de retornos, na ponto .cov, né, eu vou calcular a matriz de covariância. Aí não notem que ela é uma matriz onde ela calcula a covariância de um par com o outro de ação, e na vertical ela vai ter a variância daquela série temporal. Então, a variância desse período da Ambev aqui é 0,000431, da Alupar é 0,000,531, e assim por diante. Aqui nas diagonais da matriz, você vai ter a variância da série histórica daquele ativo que eu estou lidando aqui. Tá? Então, para a gente calcular a volatilidade da carteira, né, o desvio padrão daquela carteira, eu não posso simplesmente aplicar ali a fórmula do desvio padrão de uma maneira normal. Isso aqui foi uma evolução da moderna teoria do portfólio lá do Markowitz, 1974, tá, pessoal? O Markowitz ele trouxe para a gente aqui dizendo que o risco da carteira ele vai ser proxy, tanto aqui o sigma que você está vendo aqui é o risco do ativo A e o W é o peso em relação ao ativo A, então o risco da sua carteira, presta atenção nisso, ele vai ser função tanto do peso que você está aplicando em cada um dos ativos, e portanto ele multiplica aqui o peso pelo risco individual de cada um dos ativos, tá? Então aqui tem dois ativos, WA multiplicando sigma A, mais WB multiplicando sigma B, mais duas vezes WA vezes WB, mais o risco, multiplicando o sigma A, sigma B, multiplicando ρ de A com B. O que é esse ρ de A com B? É a nossa matriz de covariância, tá? Então, o que o Markowitz ele trouxe de revolução para nós aqui nesse campo da moderna teoria do portfólio? Ele diz que o portfólio, ou o risco de um portfólio, ele é função tanto do peso que você aplica em cada um dos ativos na sua carteira, mas também da correlação ou da covariância que esses ativos têm um com o outro. E aí sim você vai ter e vai poder gozar do benefício da diversificação. Uma vez que eu tenho ativos cada vez mais descorrelacionados, essa covariância da carteira que ela vai ser menor, né? Ou seja, os ativos têm mais descorrelação, esse rolo ele vai ser menor e, portanto, meu risco da carteira vai ser menor também. Mas se eu tenho ativos altamente correlacionados, uma correlação alta, esse rho vai aumentar e, portanto, o meu sigma P aqui, que é o sigma do meu portfólio, da minha carteira, vai aumentar também, tá? Então, esse que é o verdadeiro benefício da diversificação, beleza? Então, tendo em vista isso, eu construí uma função chamada volatilidade de carteira, que ela vai precisar dos preços, tá? Depois ela vai precisar dos pesos e, por último, ela vai precisar também da matriz de covariância, tá? Então, para calcular a volatilidade diária, escrevi essa fórmula aqui de forma algébrica, tá? Uma vez que, imagina, se eu tenho 3, 4, 5, 6 ativos, essa fórmula vai ficar muito grande. Então, tem uma forma de a gente escrever ela com matrizes que fica mais fácil. Então, ela vai ser a raiz quadrada do quê? Do soma produto. Lembra da multiplicação de matriz? Você multiplica uma matriz com a outra e soma os produtos dela, né? Então, esse é o ponto dot, essa função que faz aqui isso aqui pra gente. Tá? Então, primeiro, vai ser o soma produto da matriz de covariância com o meu vetor de pesos, tá? Então, vou multiplicar e somar os produtos da matriz de covariância com a matriz de pesos. Depois, vou somar e multiplicar também os pesos transpostos, tá? Junto com esse resultado que deu do produto desse primeiro termo aqui, tá? E tudo isso eu vou fazer uma raiz quadrada. E com isso eu tenho a volatilidade. E aí, para eu anualizar a minha volatilidade, porque essa volatilidade aqui ela é diária, vou multiplicar a volatilidade diária pela raiz de 252 dias úteis, que são 252 dias que eu tenho para tradar no ano, beleza? Dessa forma, fiz aqui a minha volatilidade da carteira. E quando eu calculo aqui a volatilidade da carteira, eu tenho 28,37% para esses ativos aqui que eu escolhi para fazer esse exemplo para nós aqui hoje. Beleza, pessoal?
Então, vamos rever alguns pontos chaves aqui, né? Então, para quem se recorda, desvio padrão é uma medida de dispersão, vai entender qual que é o nível de dispersão dos retornos que eu tenho dentro da minha carteira. Por que ele é importante para calcular a volatilidade, né? Por que ele é uma proxy, primeiro, de risco para o mercado financeiro? Justamente porque ele consegue medir essa volatilidade dos retornos, né? Ativos que pipocam mais, como eu disse antes, têm maior volatilidade, são ativos mais arriscados. Ativos que pipocam menos são ativos mais tranquilos, portanto, ativos com menos risco. Quando eu venho falar da volatilidade da carteira, a questão da matriz de covariância, da correlação entre os ativos entra em alta, aqui, né, dizendo, se eu tenho ativos que são altamente correlacionados, eu não estou diversificando, portanto, eu estou aumentando o risco da minha carteira, mas se eu descorrelaciono esses ativos, eu diminuo o RO e dessa maneira diminuo também o risco da minha carteira. E por último, a gente escreveu de forma algébrica aqui essa função, para deixá-la bem generalizada e dessa forma a gente poder calcular a volatilidade anual da carteira. Espero que você tenha gostado. Manda esse vídeo aqui para um amigo seu que trabalha com risco ou que não sabe ainda muito bem medir o risco da carteira dele, né, para entender como que isso é feito. Isso aqui é gerenciamento de risco one-on-one, pessoal, fundamental para todo mundo que investe no mercado financeiro, tá? Não perca os nossos vídeos, se inscreve aqui no canal para você receber os avisos dos vídeos semanais que nós trazemos aqui. Curte o vídeo se gostou e até a próxima.